Saudações, bastiões. E aí, tudo bem? Como estamos? Gostaram da minha voz de locutor de jornal das 8? Nada a ver, né? Eu com essa carinha feia pra caramba, querendo fazer locuçãozinha bonitinha, só porque o assunto de hoje é educação financeira? Ah, para de palhaçada, Arnaldo Vergueiro. Pô, só porque você defende ali conceitos de legalidade, moralidade política, você fala de financeiro, você fala de educação financeira, você fala de endividamento, você fala de empreendedorismo, você fala, pô, tu também fala pra caramba, hein? Mas também fala de investimento? Você acha que você é o último biscoito do pacote? É nada, não. Fala o que tu tem que falar aí, a gente já está fazendo muito em te ouvir, já está fazendo muito aqui em ficar te aturando. Você aí com esse paletózinho marronzinho, paletó é velho, mas eu gosto dele, sabia? Isso aqui é microfibra. Isso aqui não amarrota, não. Pode pegar assim, ó. Não amarrota, não. É bom que não dá trabalho, isso é mais barato. Porque na hora que a moça vem passar a roupa, fica mais guardadinho. E aí, rapaziada, tranquilidade? Brincadeiras à parte, quarta-feira, dia de falar de educação financeira, assunto que eu deixo bem claro que trata de uma realidade que muitas das pessoas não olham como algo realmente tão importante assim, vamos dizer, mas é algo que é de suma importância. E eu, como normalmente digo, a minha primeira cobaia sou eu. E desde que eu comecei a adotar os meus ensinamentos, porque eu não posso transmitir para vocês algo que eu não faça na minha vida particular, e é o que eu faço. Eu vou dizer, eu estou conseguindo guardar uma pratinha. Está sobrando. Ainda não é muito, não, mas está sobrando. E aí, rapaziada, o papo de hoje é sobre a falta da educação financeira. Ela não é sua culpa, mas sair da ignorância é sua responsabilidade. O que quer dizer isso? Pô, vamos refletir aqui. A falta de educação financeira não é minha culpa, mas sair da ignorância, eu vou chamar de ausência desta educação financeira, é minha responsabilidade. O que quer dizer isso? É nós entendermos que, primeiramente, nós não fomos educados para isso. Nós não temos como origem na escola a ideia de sermos financeiramente educados. Sempre falo sobre isso. Política de forma isenta, conceitos políticos, educação financeira e Estado de Direito deveriam ser passados, eu acredito que a partir do primário ali, já deveriam pincelar algumas coisas. E algo de mais específico no segundo grau, até para deixar a pessoa com a mente aberta na hora que ela for escolher a carreira dela em relação a conceitos econômicos, políticos e jurídicos. Mas a origem dessa ignorância, e outra coisa, nós precisamos entender. Quando a gente fala em ignorância, as pessoas têm uma visão muito equivocada sobre esta palavra, ignorância, que querem chamar a pessoa ignorante de burra. Ah, porque fulano é burro. Não, fulano não é burro, ele é ignorante. Ignorante é aquele que ignora. Aquilo ali, para ele, não tem o menor valor. E aí eu vou usar uma nomenclatura que hoje é vista com muito mais entendimento, até pelos mais novos, que onde estiver escrito ignorância, entendam TDAH. A pessoa não percebe aquilo. A realidade dela é outra. Não quer dizer que ela seja burra. E aí, a origem, né, da ignorância financeira no Brasil, que é esse primeiro tópico, é você entender que a ausência da educação financeira nas escolas ela repercute muito no cenário econômico do país, no cenário do endividamento do país, no cenário daquilo que realmente deveria ser. Quando a gente fala sobre o Estado de Direito, que o direito constitucional ele não deveria ser direito constitucional, ele deveria ser filosofia de direito.
porque ele não é o que é, e sim o que ele deveria ser. Nossa, que papo chato, mas é uma realidade. E aí, por não entenderem isso, porque isso não nos foi ensinado, as pessoas apenas ignoram. E aí a repercussão vem onde? Vem na vida que nós levamos. Observe outros países. Tudo bem que outros países, naturalmente, são bem menores, tá? Mas quando você pega países maiores e que têm normalmente ali um conceito, uma visão de crescimento, você vê que isso é cultural. O que faz o país crescer é o que ele tem de cultural. Aí ele vai entender a política, ele vai entender a economia. Tudo isso cresce em torno da cultura. E a propósito, não confundam educação com cultura. Quem tem a obrigação de educar são os nossos pais. Eles que têm a obrigação de nos educar. Professor tem que dar cultura. E cultura isenta. Não é uma cultura partidária, nem para a direita nem para a esquerda. Cultura. Por isso que eu defendo, num futuro bem próximo, uma produção de livros por meio de inteligência artificial, para que a coisa seja bem transparente. Mas aí, gente, o sistema que nós temos desenhado hoje, ele tem uma tendência a nos transformar em consumidores e de forma compulsiva. Nós somos consumidores compulsivos. Nós não temos a cultura de nos enxergarmos como investidores. Até por conta do conceito de que nós não vamos levar nada daqui, mas nós precisamos deixar para os nossos descendentes uma situação de vida, uma condição financeira melhor do que a que nós temos. Porque não esqueçam, caixão não tem gaveta. A gente não leva nada daqui, mas nós podemos ter, para quem acredita, né, em reencarnação, mas aí é outro papo, a ideia de que eu vou partir daqui para um outro lugar e que eu vou deixar a minha vida, a minha família resguardada. Você pode não acreditar em reencarnação, não é o papo daqui, mas a ideia de que você vai deixar a sua vida, a sua família resguardada, independe da sua vontade. Pensa nisso. Eu tenho que deixar a minha família resguardada. E aí, gente, os governos, os bancos, eles nunca tiveram e nunca vão ter o interesse em formar uma população que seja financeiramente consciente. Sabe por quê? Porque na hora que nós começarmos a ter inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência política, inteligência jurídica, eles não vão conseguir nos enganar em relação ao que eles fazem, em relação ao que eles fazem. Com relação a isso, nos deixar inteligentes não é o interesse. Eles querem que nós sejamos massa de manobra. E esse custo invisível de não saber lidar com o dinheiro é um preço que nós pagamos muito alto. O brasileiro paga mais caro em relação a tudo por desconhecer, na prática, conceitos como juros, prazos e contratos. Por exemplo, em muitos contratos que você faz com o banco, eles estão colocando ali uma série de adesivos que encarecem aquele contrato, encarecem aquele processo, até por desconhecimento. Taxa de abertura e não sei o quê. Coloca um monte de coisinhas que a lei prevê que aquilo ali não é correto. Mas nesse exato momento, nós normalmente estamos tomando um empréstimo, estamos adquirindo algum bem de forma financiada, e aí a gente não observa isso, até por desconhecimento. Mas o banco empurra, sem pena, na nossa conta. Entende? É o fato de comprar errado, vender errado e planejar mal. Entendem? O resultado disso é um ciclo eterno de frustração. A frustração nos deixa
muito mal nesse tipo de situação. E aí, gente, a falsa segurança do suposto padrão de vida, principalmente em relação àquilo que nós temos que mostrar nas redes sociais. Que aquilo que nós temos que mostrar, nossa, nos custa muito caro. E aí, muita gente acredita que ganhar bem não basta. Eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Eu tenho que transparecer isso para as pessoas. Eu tenho que dar essa satisfação à sociedade, né? O estilo de vida vira um inimigo. É um inimigo. O estilo de vida ele é um inimigo de quem? Do teu orçamento, da tua educação financeira. É o carro, é o aluguel alto, que você tem que mostrar que mora num lugar chique, é o cartão de crédito com valores altíssimos ou ilimitados. Isso tudo tem preço, gente. Na hora de você demonstrar, é o papo de ontem. O endividamento a gente esconde. A gente tem vergonha, a gente não quer falar no assunto. Mas, na hora de demonstrar muito do que nós não temos, não, isso nós temos que fazer, porque na internet, principalmente, nós temos que mostrar que nós estamos chique bem. Não, eu estou bem, minha situação aqui está legal. Estou no vermelho, estou no rotativo do cheque especial, estou lá imprensado no cartão de crédito, mas eu tenho que transparecer uma realidade que supostamente eu não tenho. E aí não é sobre o quanto entra de valores que supostamente você vai querer demonstrar barra ostentar, mas sim sobre o quanto sobra dessa história. Entende? É um papinho meio chato, mas a gente precisa ter isso como ideia. O perigo das soluções mágicas. Quarto tópico de hoje. Influenciadores, falamos sobre isso ontem, hein? Influenciadores que vendem fórmula pronta para enriquecer. Olha só, gente, falei sobre isso ontem, vou falar de novo hoje. O cara que chegar para vocês e falar que ele tem um curso de R$ 97 e que é um curso que vai resolver a sua vida, de boa, corre, foge, foge, foge porque, assim, as pessoas estudam muito e muitos não estão salvos. Então, você já chegou à conclusão? Primeiro detalhe, não é em relação a estudo. Sim, mas é em relação a mercado. E aí um cara vem te vender um curso de R$ 97 e ele diz para você, olha, isso aqui vai resolver a sua vida. Lembra do seu Creyson lá, as Fundações Tabajara? Seus problemas acabaram. É isso que eles querem te dizer. Nesse exato momento, o cara está te dando, estou te dando a solução da tua vida por R$ 97. E não passa pela tua cabeça, olha o papo de amanhã, hein? Empreendedorismo. Pô, o cara está me dando uma coisa tão boa, tão barata, por que ele está vendendo isso tão barato? Será que isso realmente é assim? Está entendendo, gente? O cenário é muito conturbado. Essa promessa de cursos milagrosos ou investimento que vai te dar uma taxa de juros alta, só que não tem risco. Gente, isso não existe. Os juros que você vai receber sobre um determinado empreendimento, ele é vinculado ao risco. Só que aí você vai falar assim, pô, Arnaldo, mas você já falou que tem investimentos que você vai fazer que tem uma taxa de juros maior. Sim, mas aí você está falando de um risco um pouco maior, mas é um risco calculado. Uma coisa que eu falo sempre, eu não gosto de criptomoeda. No Brasil não tem legislação. Então você chegar e falar, pô, você investiria em criptomoeda? Não. Aí você, pô, mas eu queria investir. O que você me aconselha? Você colocar no máximo de 5 a 10% do teu valor que você vá investir. Por quê? Porque se você colocar valores maiores, o teu risco vai ser cada vez maior. Aí sempre tem a história daquela criptomoeda, né, que vale tanto e daqui a tanto tempo eu avisei que ela valia tanto e agora ela vale tanto. Gente,
Eu já vi muita gente se machucar com isso aí, tá? Eu não falo sobre isso, eu não gosto desse tipo de investimento, mas respeito quem faz. Então, eu não sou chegado. Mas essa promessa de ganho milagroso, fora, vai ali, gente, começa devagarzinho, vai ali, fundo de renda fixa, aí você vai ali para um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é a forma que você tem de receber aluguéis ou aluguéis de forma que você não precise ter gastos com escritura, ITBI, certidão de pessoas. Você é dono? Sim. Você recebe aluguel? Sim. Mas você não tem a preocupação de entrou um inquilino, saiu um inquilino, pintar imóvel. O cara que ele está ali, ele não tem carinho pelo teu imóvel e você sempre vai ter uma dor de cabeça. E outra coisa, e esse buraco entre um, um inquilino que saiu e o outro que entrou? Quando você vai para a área de fundos imobiliários, você tem como escolher. Eu quero comprar a fração de uma loja de shopping. Você tem como começar a investir nisso. Isso é papo de sexta. Mas você tem como começar a investir nisso com valores bem mais baixos. Se liga, hein? E aí, gente, a ideia de você filtrar esses conselhos, essas oportunidades, é você se proteger dessa realidade. Entende? E aí, qual o primeiro passo para a gente entender essa situação? Sentar, respirar fundo e ter lucidez. O teu comportamento barra atitudes ou atitude tem que ser pautada, tem que ser baseada em lucidez. Primeiro passo. Por quê? Porque você tem que ver a sua situação real, qual é a sua tá bom, qual é a tua situação? Minha situação é essa aqui, pá, eu estou mal das pernas. Não estou endividado, mas não estou bem. Eu preciso me manter bem, sem precisar dar satisfações às redes sociais. Identificar padrões de gastos. Como assim? Hábito de consumo, alguns comportamentos nocivos. Lembra das despesas fantasma? Aquela despesa que sai do teu orçamento e você não vê? Começa a pensar nisso. Sem lucidez, você não consegue o tão bem quisto e procurado planejamento. Você, quando se planeja, você se organiza, a probabilidade de dar certo é muito maior. E o segundo passo é a educação barra reeducação financeira. Aí tu, pô, peraí, não entendi nada. Educação barra reeducação? Sim, porque é aquilo que eu falei no início. Tem algumas pessoas que não tiveram educação financeira. Apenas aprenderam a conviver com gastos, com faturamentos, com despesas, com dívidas. Então, primeiro, nós precisamos de fontes sérias para que nós possamos ter um entendimento e um aprendizado do que é educação financeira. Nós precisamos começar com o básico: orçamento, meta, prioridade. Orçamento, meta, prioridade. A contabilidade que fala nisso. Ativo, passivo e patrimônio líquido. Orçamento, meta, prioridade. Ok? E criar uma rotina de aprendizado financeiro com uma coisa ou como uma coisa chamada higiene mental. Sabe por quê? Isso precisa entrar no nosso subconsciente. Essas informações que nós vamos passando, elas precisam estar latentes na nossa vida. Mas não é vendo isso uma vez, duas vezes, que você vai conseguir fazer. É um esforço diário e por algum tempo. E aí, gente, o erro, terceiro, o erro de delegar tudo. Muitos casais entregam o controle para uma das pessoas, um dos membros do casal. Filhos que nunca aprendem porque os pais nunca ensinam ou nunca ensinaram. A ideia de você não passar o conceito de valor
das coisas. Você passa, você convive e repassa para a sua família preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Preço é o quanto você paga por alguma coisa. Valor é o quanto custa. E o quanto aquilo vai ter de benefício para você em relação àquilo que você está adquirindo. É muito cabeça. E aí a educação financeira ela passa a ser vista com um valor familiar e social muito grande, mas tenha certeza de que não é pessoal. E, gente, o dinheiro é uma ferramenta, ele não é um fim. Não esqueçam disso. Sabe por quê? Porque a liberdade ela está em usar o dinheiro em seu favor, não em viver em função ao dinheiro. Olha só o papo. A liberdade está em você usar o dinheiro em seu favor, não em viver em função dele, que é o que normalmente as pessoas vivem. Entende? E a meta não é só ficar rico. Essa ideia, esse pensamento que as pessoas têm, gente, eu quero ficar rico. Não tem como, você não tem mentalidade para isso. Você precisa ter educação financeira para você poder entender isso na prática. E aí é você entender que você não tem que ficar rico, você tem que ficar livre dos problemas financeiros. Quando você ficar livre dos problemas financeiros, porque você tem uma vida onde você está completamente resguardado, pô, aí você aprendeu. Eu estou chegando lá, hein? Eu vim aqui para falar sobre essas coisas que normalmente as pessoas não falam. Eu vim aqui para falar sobre isso porque eu hoje sou uma referência sobre esse assunto. Porque eu estou aprendendo. A diferença é que eu não tive ninguém para me passar isso dessa forma. Fui aprender, com o perdão da palavra, na porrada e na faculdade. Entendem? Gente, se você, na tua vida, você sente que nunca aprendeu a lidar com dinheiro, o momento de virar o jogo é agora. Esse vídeo, junto a uma série de vídeos que nós já falamos, como eu falei ontem do curso que nós começaremos sobre endividamento, nós teremos o curso sobre educação financeira. Vai ser um bate-papo que nós vamos ter muito produtivo, 2 meses e meio, mais ou menos, falando sobre uma série de assuntos. Vai começar em agosto, tá? Nós vamos falar sobre educação financeira, às quartas-feiras. Terça-feira, nós vamos ter ali um cursinho básico de endividamento. Quarta-feira, nós teremos o cursinho básico de educação financeira. Quinta-feira, nós teremos o cursinho básico de empreendedorismo e sexta-feira de investimento. Mas isso tudo é para dar uma ideia de como a coisa realmente funciona. Ok, gente? Papo cabeça, papo maneiro, vai que vai, foi que foi. Um beijo, até amanhã. E amanhã falaremos de empreendedorismo, plano B, plano C. E para a atual situação de muita gente, é plano A mesmo. Mas nós precisamos começar devagarzinho. Ok? Um beijo e um queijo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.